Fala, concurseiro e concurseira. Vamos para mais uma correção aí de prova aí da Sebrasp. Essa provinha aí para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, né, que aconteceu aí no ano de 2025. Então, vamos lá. Se você caiu aqui procurando correção de prova da Sebrasp, uma análise comentada, gabarito explicado e a resolução passo a passo de cada questão, você está no lugar certo, certo? Aqui o nosso canal é onde o português, eu costumo dizer que o português é que decide sua aprovação, seja em concurso público, vestibular, em escola mesmo, se você está no ensino médio, português é o que decide a aprovação, certo? Então, antes de começar, já deixa aí o like, se inscreve no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho, porque aí toda vez quando tiver uma nova prova, né, que eu for fazer a correção de uma nova prova, né, o YouTube já te notifica lá, certo? Sobre questão comentada, né, ou até mesmo uma estratégia, né, de prova que eu procuro trazer toda semana. E aí eu estou gravando mais ou menos 3, 4 vídeos dentro da semana, porque tem muitas provas é, da Banca Sebrasp, tem prova da FGV, que eu também quero gravar algumas provas aí da FGV e da FCC, né? Tudo de língua portuguesa, porque tem muitas questões boas, né? Só que aí eu vou gravando por etapa e colocando aí no YouTube para você ter acesso, né? Coloco bem organizadozinho lá na playlist, prova Sebrasp, tem a playlist da prova Sebrasp, tem a prova da banca do CEP, né? Tem a playlist, vai ter da FGV, vai ter da Ciência Gran Rio, vai ter da FCC, então assim, para você não perder tempo, né? Porque a gente sabe que concurseiro não pode perder tempo, concurseiro quer coisas rápidas e tem a questão do tempo, né? Que o tempo para a gente é ouro, né? Então, vamos lá para essa correçãozinha aí, né? Essa correçãozinha aí, como eu já disse, né? A prova que aconteceu aí do Tribunal de Contas do Estado no ano de 2025 e tem esse texto aí, um texto muito bacana de se ler, certo? Questões fáceis, viu, gente? Questões muito fáceis para uma prova do nível do Tribunal de Contas do Estado. É uma prova muito fácil. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura do texto. O ideal é que você acompanhe toda a leitura do texto, né? Passo a passo, porque aí dentro da leitura do texto, né, eu vou trazendo algumas dicas, vou grifando algumas coisas. Mas suponho que você já fez até essa prova, já sabe qual o texto todinho, você pode avançar o vídeo e ir direto para as questões, certo? Não tem problema nenhum. Mas o ideal é que você acompanhe a leitura do texto. Vamos lá, né? Então, a inteligência artificial, IA, está transformando a maneira como as políticas públicas são formuladas e implementadas em todo o mundo. Então, olha só, isso aqui já é importante. Ó, a IA, a famosa IA, inteligência artificial, né, está transformando a maneira como as políticas públicas são formuladas e implementadas em todo o mundo. A sua capacidade de processar grandes volumes, ei, se a banca quisesse cobrar isso aqui, ó, a sua capacidade de processar com questão de referenciação, o que é que você iria dizer? Ele está se referindo a quê? A sua capacidade de processar está se referindo a quê? A e A, né? Então, a sua capacidade de processar grandes volumes de dados em alta velocidade e identificar padrões complexos oferece oportunidades para a melhoria da eficiência e da eficácia. Olha só, eficiência e eficácia, né? Então, olha só, até aqui o que a gente pode extrair do texto, né? Que a IA tem uma capacidade muito grande de processar grandes volumes de dados, né? E identificar padrões complexos.
oferece oportunidade para a melhoria da eficiência e da eficácia das ações do governo, né? Dos governos, na verdade, ações governamentais, desde a otimização de serviço público até a formulação de políticas baseadas em evidências. Assim, a IA passou a ser considerada uma ferramenta essencial. Olha só, a ferramenta essencial é aquela que não pode faltar, não é isso? Para os governos enfrentar diversos desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas e questões de saúde pública. Traz aqui dois exemplos, né? As mudanças climáticas e a questão de saúde pública, né? Tem outros exemplos, mas ele procurou trazer apenas esses dois aí, né? Uma das principais áreas de impacto da IA nas políticas públicas é a gestão de recursos públicos. As aplicações de IA podem analisar grandes quantidades de dados financeiros e operacionais, a fim de identificar, a fim de identificar ineficiência e desperdícios e permitir uma melhor alocação de recursos. Interessante, né? Então, olha só, com a IA, ela procurou identificar ineficiência e desperdícios, né? E ainda permite alocar recursos onde realmente precisa, né? Além disso, essas tecnologias proporcionam a automação de processos burocráticos para reduzir custos operacionais e possibilitar que os servidores públicos atuem em tarefas de maior valor agregado. Então, olha só, auxilia, ajuda, né? Essa tecnologia, né? Ajuda a reduzir os custos operacionais, né? E ainda possibilita, né? Ou seja, auxilia também os servidores públicos, né? Atuar em outras atividades, né? Que vai gerar mais valor. O Poder Judiciário é outro setor que a IA tem um impacto crescente. As ferramentas são utilizadas para auxiliar juízes. Olha só, interessante, ó, as ferramentas são utilizadas para auxiliar juízes na tomada de decisões, o que reduz o tempo de tramitação dos processos e melhora a consistência das decisões judiciais. É interessante porque tem uma questão aqui que ela vai falar em questão de auxiliar juiz na tomada de decisões e em substituir decisões. E quando se trata de IA, a IA, embora a gente tenha em mente que ela está substituindo algumas ferramentas, né, até mesmo pessoas, né, na verdade, a IA não tem esse propósito de substituir nada e nem ninguém, né? Ela tem sempre como ferramenta auxiliar. É uma ferramenta que vai auxiliar, certo? A melhorar. Então, quando você vê a questão de substituição, a IA substituindo uma coisa ou outra, já fica aí com a orelha levantada aí, porque provavelmente o erro mora aí. Continuando. Contudo, eu acho legal quando uma frase inicia com esse contudo aqui, né? Deixa eu marcar ele aqui. Esse contudo, porque ele vem com a função de, né, de adversidade, né? Ele vem com essa de como se fosse negar o que ele vinha afirmando. Contudo, isso leva às questões éticas e legais sobre a transparência e a imparcialidade dos algoritmos, bem como sobre o papel do ser humano na tomada de decisões judiciais. De forma ampla, a administração pública é impactada pela IA. Isso aqui a gente já é uma informação que a gente sabe, né? De forma ampla, a administração pública é impactada pela IA. Ultimamente, né, o próprio STF, né, ele publicou lá o vídeo, né, de um robô, né, de um robô orientado pelas tecnologias mesmo da IA, né, que faz diversas coisas, né. Então, é como o texto está dizendo aí, né, de forma ampla, a administração pública é impactada pela IA, especialmente no que diz respeito à automação de processos e análise de grande volume de dados.
A análise de dados em tempo real permite que os gestores públicos tomem decisões mais informadas e responda rapidamente a mudanças nas condições socioeconômicas. Contudo, a adoção da IA no setor público também exige uma reformulação das práticas regulatórias para garantir que os benefícios sejam distribuídos de forma equitativa e que os riscos sejam adequadamente gerenciados. Apesar dos diversos benefícios que a IA pode trazer para as políticas públicas, os desafios associados ao seu uso não podem ser ignorados. Questões controversas, como a discriminação algorítmica, a proteção da privacidade e de dados pessoais, a transparência e a responsabilidade são fundamentais para o debate sobre a adoção de IA em políticas públicas. Então vamos lá para a questão 1. Questão 1 diz assim: de acordo com o texto, a IA. E aí, a IA, de acordo com o texto, ela tem quais características dessas daí? Vamos lá. Letra A. Tem o potencial de substituir os servidores em todas as tarefas. Olha só. Tem o potencial de substituir. Substituir. Então, a gente já sabe que não é, né? Lá no texto, ele diz auxiliar, não substituir, né? Letra B. É considerada uma ferramenta essencial para a determinação dos desafios contemporâneos que deve ser enfrentado com prioridade. Se você observar lá na letra B, ou lá no texto, o texto diz, na verdade, que a IA ela auxilia a enfrentar desafios e não o que está afirmando aqui é considerada uma ferramenta essencial para a determinação de desafios. Não, isso o texto não nos diz não, né? Ele diz que a IA auxilia a enfrentar desafios, certo? É apenas uma troca aí que a banca faz, mas é bem sutil, certo? Então, letra B também está errada. Letra C. Contribui para a eficiência e eficácia das ações governamentais. Isso a gente encontra lá, foi, até grifei. Dada a sua capacidade de processamento de dados e de identificação de padrões. Certo, é isso mesmo. Ó. Voltando lá ao texto, vamos ver. Eu até grifei. Olha só, a sua capacidade de processar grandes volumes de dados em alta velocidade e identificar padrões complexos oferece oportunidades para melhoria da eficiência e da eficácia das ações governamentais. Então, olha só, é justamente o que está na letra C, né? Contribui, né? Só com outras palavras, né? Contribui para a eficiência e a eficácia das ações governamentais. Olha lá no texto novamente, ó. Olha lá no texto novamente. Oferece oportunidades para melhoria, oferece oportunidade, é a mesma coisa de contribuir, certo? Para a melhoria da eficiência e da eficácia das ações governamentais, certo? A gente só trocou aí uma palavra, mas tem o mesmo sentido. Então, aí, resposta correta dessa primeira questão, letra C. Vamos analisar a letra D? Letra D e letra E, né? É atualmente a melhor ferramenta para o incremento da eficiência e da eficácia das ações governamentais. Essa aqui, a letra D, inclusive, ela até nega a letra C, né? Ela até nega, porque na verdade o texto, primeiro, ele não compara a IA com outras ferramentas, né? E muito menos aqui ele pega, porque ele não usa o superlativo, né? A melhor. Então eu acho que aqui a letra D, quando diz assim, a melhor ferramenta, aqui é onde tem um erro aqui da questão, porque ele utiliza esse a melhor. Ele extrapola, na verdade. Ele extrapola, que é um tipo de questão de, de extrapolação do enunciado do próprio texto. E a letra E formula políticas públicas baseadas em evidência.
Segundo o texto, a IA, na verdade, ela auxilia a formulação, ela não formula diretamente, né? Ó, ela vem aqui, ó. A, a IA está transformando a maneira como as políticas públicas são formuladas e implementadas em todo o mundo. Ou seja, elas são formuladas e implementadas. Ou seja, a própria IA, ela não formula diretamente, né? Ela auxilia, né? Se elas são formuladas e implementadas, né? Mas é com a ajuda da IA, da inteligência artificial, certo? Então aí, primeira questão aí respondida, letra C, gabarito. Questão 2, tranquilo, né? Depois de fizer a leitura do texto, tudo fica mais fácil. Questão 2 diz assim: com base nas ideias do texto, relativa às áreas impactadas pela IA, é correto afirmar que. Então, olha só. Questão 2, letra A, mudanças climáticas. O que é que a gente vai buscar aqui, ó? Vamos logo de novo para o enunciado da questão. Com base nas ideias do texto, relativa às áreas impactadas. Então, vou mudar aqui a corzinha. A gente vai buscar isso aqui, ó. Relativo às áreas impactadas pela IA. É correto afirmar que mudanças climáticas, saúde pública, segurança, gestão dos recursos públicos e justiça são as áreas que mais se beneficiam com o uso da IA. É isso que o texto fala. Se você observar, ó, vamos ver aqui no texto, onde ele fala de mudanças climáticas. Ó, 25, qual o parágrafo? 25, deixa eu ver. Segundo parágrafo. Uma das principais áreas de impacto da IA nas políticas públicas é a gestão de recursos públicos. Antes um pouquinho, ele diz assim, ó, assim, bem que assim, ó, no final do primeiro parágrafo. Assim, a IA passou a ser considerada uma ferramenta essencial para os governos enfrentarem diversos desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas, questões de saúde pública e segurança. É a mesma coisa que está aqui na letra A, ó. Mudanças climáticas, saúde pública, segurança, gestão dos recursos públicos. Então, aí já encontramos a nossa resposta, né? Então, tá aí a nossa resposta, já na letra A. A letra B, vamos analisar aqui a letra B. A letra B diz assim: a utilização da IA no Poder Judiciário suscita questões éticas e legais. Suscita é tipo levantar uma ideia, né? Provocar uma ideia. E vamos ver aqui, lá no terceiro parágrafo, a utilização da IA no Poder Judiciário suscita questões éticas e legais. Espera aí que eu me perdi aqui. Vamos lá, onde fala do Poder Judiciário. Eu lembro que eu vi bem que sim, questões éticas e legais. Eu não fiz foi grifar, mas vamos lá. Bem que sim, achei já. Questões éticas e legais. Vamos lá. As ferramentas que são utilizadas para auxiliar juízes na tomada de decisões, o que reduz o tempo de tramitação dos processos e melhora a consistência das decisões judiciais. Contudo, isso leva a questões éticas e legais sobre a transparência e imparcialidade dos algoritmos, bem como sobre o papel do ser humano na tomada de decisões judiciais, né? Então, se você observar aí, nesse trecho bem assim, está correto. Na verdade, está correto, sim. A utilização da IA no Poder Judiciário suscita questões éticas e legais. Então, aqui é letra B, certo? Corrigindo bem sim, é letra B. Mas vamos encontrar bem sim onde é que está o erro da letra A. Na letra A diz assim, mudanças climáticas, saúde pública, segurança. Ah, pronto, encontrei. Ele não fala de segurança. Ele não fala de segurança aí, né? Quando ele fala bem que sim, ó. Uma das principais áreas de impacto nas políticas públicas é a gestão das explicações de recursos humanos, tal, tal. Uhum. Pronto, é isso mesmo. Ele não vai falar de segurança, não.
Então, aí, só mudando aí, minha gente, é letra B, viu a resposta. Pronto, gente. Realmente, eu vi bem que sim na questão 2 que é a letra B a resposta mesmo, certo? A letra B é a resposta. A letra A, o erro da letra A aqui é porque aqui fala, vou até marcar aqui de vermelho aqui, ele fala aqui, ó, justiça, mudanças climáticas, saúde pública, segurança, gestão dos recursos públicos e justiça são as áreas que mais se beneficia com o uso da IA. E aqui, se você voltar no texto, ele diz assim, a IA passou a ser considerada uma ferramenta essencial para os governos enfrentarem diversos desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas, ó, mudanças climáticas tem aqui, e questões de saúde pública tem nas duas, e segurança, e segurança. Isso tudo aqui se refere à gestão dos recursos públicos, certo? E justiça, ele não coloca e justiça. Então, com base nas ideias do texto, ele não coloca aqui justiça. Embora lá no terceiro parágrafo, ele fala, né? Ele cita o poder judiciário, né? Como um outro setor, né? Que está utilizando a IA, né? Então, aqui a resposta correta é a letra B, certo? Então, me desculpe aí pela análise aí, porque a gente está analisando junto, certo? Bom, é isso. Vamos lá para a questão 3. Aliás, vamos lá. Vamos logo para a questão 3 para não perder muito tempo. Questão 3 diz assim: no que diz respeito ao uso da IA na administração pública, conclui das informações do texto que a análise de dados em tempo real pode acarretar benefícios concretos. A gente fez a leitura disso mesmo, a gente entendeu que a IA ela faz análise de dados em tempo real, né? E isso acarreta benefício concreto, como tipo o quê? A tomada de decisão, por exemplo, tomada de decisão, né? Auxiliar na tomada de decisão é um dos benefícios concretos. Então aqui nós já temos a resposta, né? Letra A. Ah, professor, mas ainda não, só por aqui não dá para identificar que é um benefício, mas vamos ver em outra parte do texto. Vamos lá. Eu encontrei, vamos lá, no terceiro parágrafo, aqui diz assim: o Poder Judiciário é outro setor que a IA tem um impacto crescente, né? As ferramentas são utilizadas para auxiliar o juiz na tomada de decisões, o que reduz o tempo de tramitação. O que reduz o tempo de tramitação dos processos é um benefício, né? E melhora a consistência das decisões judiciais, é outro benefício, né? O que mais a gente pode trazer como benefício? Né? É isso, né? A gente dá para perceber aí, a gente dá para perceber, ainda tem aqui a questão da análise de dados, ou análise de dados em tempo real, onde é que ele fala sobre análise de dados, vamos direto, dados, dados, vamos ver onde é que ele coloca aqui para a gente ser mais rápido. Ó, aqui no texto, ó, análise de dados em tempo real permite que gestores públicos tomem decisões mais informadas e respondem rapidamente à mudança nas condições socioeconômicas. Pronto, fechou. Fechou, né? Letra A. A análise de dados em tempo real pode acarretar benefícios concretos. É isso. Letra A. Letra B, vamos lá, letra B. Diz assim: a reformulação das práticas regulatórias tem sido negligenciada pelos governantes. Não, essa assertiva aí está errada, certo? O texto até menciona a necessidade de reformulação regulatória, mas ele não afirma aí que está sendo negligenciado, não. Aí é uma extrapolação, certo? Então, o erro vai estar em dizer que está sendo negligenciada pelo governo, né? Ele extrapolou aí, na verdade. Ele fala, sim, da reformulação, mas não fala da questão da negligência. A letra C, né?
Os desafios relacionados ao uso da IA requerem ainda mais atenção que os benefícios gerados por ela. Não, na verdade, o texto ele reconhece tanto benefício quanto desafios, mas sem atribuir qualquer tipo de hierarquia, de importância, né? Então, ele, letra C, está errada. Letra D, automação de processo e análise de grandes volumes de dados ainda estão em teste no Brasil. Não há qualquer menção com relação à automação, não, certo? Ele não fala a questão de que está em teste, embora a gente sabe que nós estamos sendo testados, mas a gente não pode levar para o texto, né, para as questões, o que a gente sabe, né, fora do texto, porque aí é capaz da gente cometer erro, né? E aqui ele está sempre dizendo, ó, com base no texto, né, conclui das informações do texto. Então a gente não pode levar essa informação para as questões. E na letra A diz assim, os riscos do uso da IA, de maneira geral, não estão sendo bem gerenciados. O texto, na verdade, aí, ele destaca a necessidade de um bom gerenciamento dos riscos, né? Mas ele não afirma que esses riscos estão sendo bem ou mal gerenciados. Ele fala apenas da necessidade dos riscos. Então, mas não fala. É como aquela outra alternativa, né? Da questão da negligência, né? Ele não fala da negligência, né? Que está sendo negligenciado. Então, aí, questão 3, letra A. Questão 4. Questão 4 diz assim: de acordo com o texto, questões como a discriminação algorítmica, a proteção da privacidade e de dados pessoais, a transparência e a responsabilidade devem ser debatidas pela população? Não. Ele não fala isso, não. Ele não fala que deve ser debatido, ó, deve ser debatida pela população antes de ser considerado políticas públicas. Não. Ele não cita a questão de ter debate pela população, não. Certo? O bom de a gente ler o texto com calma é isso, que não precisa toda hora a gente voltar ao texto. Embora eu voltei aqui, ó, diversas vezes, né, dá para ver pela marcação, né, mas entendendo o texto, não precisa a gente ficar toda hora voltando ao texto. A gente sabe que ele não fala em questão de debate pela população, né? Então, letra A não é. Letra B, ele diz assim: deve tangenciar o debate relativo à adoção de IA em políticas públicas. Deve tangenciar? Não, ele não fala a questão do debate, né? Então, letra B também não está correto. Letra C, compromete o bom uso da IA em políticas públicas. Compromete o bom uso da IA em políticas públicas. O texto não sustenta isso, né? Ele até cita lá no último parágrafo, se você observar aqui, ó, no último parágrafo, que apesar dos diversos benefícios que a IA pode trazer para as políticas públicas, os desafios associados ao seu uso não podem ser ignorados. Questões controversas, como a discriminação algorítmica, a proteção da privacidade de dados pessoais, a transparência e a responsabilidade são fundamentais para o debate para a adoção de IA em políticas públicas. Aqui ele diz que, na verdade, são fundamentais, né? Que não é que compromete, né? E a letra D. São indispensáveis no debate acerca da adoção de IA em políticas públicas. Ah, agora sim, foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente leu aqui, ó. E a gente viu, ó, que são fundamentais. O que é fundamental? É algo essencial, algo indispensáveis, certo? É algo indispensável. Então aí, vamos lá, a letra D. Nossa resposta, letra D. Letra E diz assim: são polêmicas e não deve ser associada ao uso da IA, de IA em políticas públicas. O texto, na verdade, ele não faz essa associação, né? E ele evita até dizer a questão de danos sociais. O texto não fala de um dano social assim. Então, o que ele fala de forma clara é que são indispensáveis, que é a mesma coisa de fundamentais aqui no texto, certo? A gente vai fazer aqui até a questão 5 e aí a gente vai deixar a outras questões, mais 5 questões, para
uma parte 2 dessa correção, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Olha só, na questão 5 diz assim: no trecho, desde a otimização de serviços públicos até a formulação de políticas baseadas em evidência. Segundo período, primeiro parágrafo do texto. A expressão desde a até a poderia ser substituída sem prejuízo da correção gramatical. A gente precisa analisar a correção gramatical e coerência textual, né? Sentido. Coerência textual, sentido. Então, olha só, ele quer que te analise desde a. Então, vamos lá para essa letra A aqui, desde a estrutura desde a, ela tem um erro de regência, porque, na verdade, esse desde aqui, ó, ele não admite, aqui é uma preposição, né, desde, é uma preposição, e aqui é outra preposição. Então, como é que se vem desde da, desde de, entendeu? Então, o desde, ele, na verdade, ele não precisa de uma outra preposição, né? Preposição e preposição, porque fica até incoerente, né? O texto fica incoerente e gramaticalmente também fica errada, né? Então, aí é um erro de regência, né? Vamos lá para letra B. Letra B diz assim, desde a, sem crase, e o Azinho aqui, ó. Desde a, ele quer esse trechozinho aqui, desde a até a, né? Então, olha só, desde a tá correto, porque esse azinho aqui não é preposição, não tem acento grave aqui, né? Então tá correto. E o azinho com crase, ele também está correto porque é facultativo, né? Após a palavra até, vou colocar até aqui de outra cor, após a palavra até, a crase é facultativa, viu? Então tá correto. Desde a até. Letra B, apenas a letra B, viu? Letra B. A letra C, né? A letra C, qual o erro da letra C aí? É o mesmo erro da letra A, né? Desde da, erro de regência. Na letra D, desde a, olha só, com crase. Jamais, nunca. Desde a com crase. E na letra E, o erro aí é um erro de paralelismo, certo? E além, a paralelismo e regência, né? Porque olha só, se é de esse A assim aqui tá sem crase, então o A seguinte deveria estar sem crase, certo? Então, é um erro de paralelismo e de regência também, né? Então, para finalizar aqui a questão 5, eu digo para vocês que o desde A, olha, o desde, né? A palavra desde, ele nunca recebe crase, né? Logo depois dele. Então, a gente finaliza aí a questão 5 com esses comentários, com a leitura do texto. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal para mais correções, assim, direto ao ponto, corrigindo mesmo, não como professor, mas como aluno e concurseiro que eu sou, né? Vamos junto para a batalha aí, que a nossa batalha de concurseiro é grande, né? A gente precisa analisar questão por questão de forma minuciosa, às vezes o erro está no detalhe e a nossa aprovação está no detalhe, né? Então a gente precisa analisar cada uma questão com esse crivo, né? Esse crivo de responsabilidade da nossa vida mesmo, né? Porque a gente sabe que é importante, a nossa aprovação é importante. E aí no próximo vídeo a gente vai corrigir, ó, questão 6, 7. A 7 aqui, tranquilo, olha só. Afim, você já sabe até qual a resposta, né? Afim. Eu acho que foi a questão mais fácil que teve. Olha só, a questão 9.
A questão 9 também você já sabe qual é, né? Precisa aqui voltar ao texto, mas tranquilo também. 10. Foi uma prova muito fácil de se resolver, certo? Então, assim, se inscreva no nosso canal, pelo menos é aí, se você não quiser receber é, a sua aprovação, deixe seu like, né? Porque às vezes é um comentário aqui que vai te ajudar a sua aprovação. Eu lembro muito bem, só um comentário muito rápido aqui. Eu lembro que no meu primeiro concurso, que eu fui aprovado, tinha uma questão do qual a gente estava comentando dentro do ônibus. Eu e um colega meu ia fazer a prova e aí a gente estava comentando sobre uma questão. E foi justamente uma questão que caiu na prova. Então, às vezes a gente negligencia, né, é, uma questão, mas a nossa questão é a mesma questão que vai estar lá na prova, e a questão da aprovação. Então, se inscreva no nosso canal aí, viu? Deixe seu curtir e até o próximo vídeo.